Olá, está começando mais uma edição do programa Por Dentro da Educação, da TV Educador Paulo Freire, um espaço de reflexão crítica sobre os rumos das políticas educacionais no Brasil, em especial aqui no estado de São Paulo. No dia de hoje, nós iremos trazer um tema extremamente relevante que vem sendo fundo de debate nas escolas públicas do estado de São Paulo, que é a plataformização. E para nos esclarecer um pouco mais sobre essa política, seus desdobramentos, as implicações na rotina de uma escola, nós convidamos a professora Márcia Giacomini, professora e pesquisadora da Universidade Federal de São Paulo e membro da REPUL, Rede Escola Pública e Universidade. Queria começar essa nossa conversa, fazendo a seguinte pergunta, Como que exatamente, qual é o significado, da plataformização da educação? Que sentido isso traz para nós? Bom, primeiro, Eugênio, eu quero começar agradecendo o convite por estar aqui e para tratar de um tema tão presente e tão relevante hoje, não só na educação, que nós vamos tratar mais especificamente aqui, mas na sociedade. Então, a gente poderia dizer que a plataformização ela pode ser compreendida, pode ser entendida como o uso de plataformas digitais em diferentes processos econômicos, setores econômicos, e, na verdade, em diferentes esferas da vida. Tá? O que nós estamos chamando de plataformização na educação é esse intenso uso de plataformas digitais nos processos educativos, ou seja, nos processos de escolarizações, nas instituições de ensino. Quando nós falamos em plataformização da educação, nós estamos falando desse intenso uso das plataformas digitais, de conteúdos digitais na educação, na educação pública, na educação privada, nos processos de escolarização. E eu acho que é importante a gente destacar, Eugênio, que os processos de plataformização, eles envolvem uma reorganização de práticas e também de imaginários. Então, eles vão redefinindo as subjetividades dos jovens, do conjunto das pessoas, mas principalmente dos jovens, e vão trazendo práticas e imaginários culturais distintos daqueles que estávamos acostumados quando não tínhamos, vamos dizer, não tínhamos essas infraestruturas, essas plataformas digitais. Pensar novamente nas plataformas. Essa é uma iniciativa que nasceu após a pandemia, durante a pandemia, ou já era um processo que já havia sido construído aí no período anterior à pandemia? É anterior à pandemia. Mas tem uma diferença, porque a pandemia potencializou de uma forma muito grande o processo de uso de conteúdos digitais. O processo de digitalização, ele já existia. Na sociedade, ele já existia também na educação. Olha, para você ter uma ideia, na rede estadual paulista, data de 2002, os processos de uso de plataformas para a gestão escolar. Tá? Então, nós tivemos lá a gestão dinâmica da administração escolar, que era um sistema integrado para a realização da gestão. Mas, nesse momento, nós não estávamos falando de plataformas em sala de aula, plataformas para o processo de ensino-aprendizagem. Depois, nós vamos ter a SED, que é a Secretaria Escolar Digital, que é bastante conhecida dos professores, que ela é de 2013. Eu estou colocando essas datas para a gente ver que é anterior à pandemia. E em 2019 a gente vai ter o programa São Paulo Sem Papel, tá? Todos anteriores à pandemia. Ocorre que com a pandemia
e a necessidade da suspensão das atividades presenciais nas escolas e, consequentemente, da necessidade da substituição dessas atividades presenciais por atividades remotas, atividades à distância, nós tivemos uma necessidade de uso dessas tecnologias, dessas plataformas, ou seja, para manter, inclusive, algum tipo de atividade com os estudantes. E é interessante porque, nesse momento, se cria o Centro de Mídia de São Paulo como uma estrutura para a realização disso. Mas o que eu queria destacar é que é muito importante a gente pensar em como as Big Techs estavam preparadas para esse momento. Ou seja, o processo de plataformização, digitalização da educação, ele ocorreria certamente de uma forma mais lenta, não fosse a pandemia, que criou a necessidade de uso. As Big Techs aproveitaram esse momento de uma forma impressionante, inclusive fornecendo para as redes públicas serviços, o uso dessas plataformas de forma gratuita num primeiro momento, e depois nós nos tornamos dependentes. Por exemplo, as universidades hoje, se uma universidade falar, olha, eu não vou mais assinar, não vai ter mais reunião remota, vai ter uma crise na universidade, os professores vão se revoltar, porque nós continuamos usando essa tecnologia, esses instrumentos, essas plataformas para realizar reuniões, tal, embora a gente tenha voltado, claro, com as aulas presenciais. Mas muitas reuniões continuam sendo assim. Até porque houve uma aceitação por parte de professores, das próprias escolas, se justificando até por conta da pandemia, né? Então vamos aceitar a entrada das plataformas, né? Afinal de contas elas vêm muito mais a somar, né, em todo esse movimento. Era esse sentimento que havia, por exemplo, entre os professores ou entre as gestões, entre as escolas, né? Sim, era uma necessidade, era visto como uma necessidade. A continuidade dos processos educativos demandavam naquele momento, não tinha outra forma a não ser por meio do uso dessas tecnologias. Então, se fez necessário à medida que o mundo fez uma opção, nós não vamos parar. Nós vamos continuar, ou seja, a necessidade que foi colocada e que foi aceita de continuar o ano letivo, de realizar o ano letivo, tal, levou, evidentemente, e corretamente, claro, no sentido de que, as atividades mediadas pelas tecnologias, pelas plataformas, estava mais correto de serem feitas naquele momento do que você colocar professor e aluno presencialmente na escola, que isso certamente significaria um aumento extraordinário de casos de Covid e de perdas de vida. Então, mas é interessante porque também a gente precisa pensar que é um conjunto de coisas que foram acontecendo, e a BNCC, a reforma do ensino médio, que vai estabelecendo um currículo padronizado, a reforma do ensino médio que vai trazer os itinerários formativos, e aí nesses itinerários formativos um conjunto de componentes curriculares que passam no estado de São Paulo, por exemplo, a serem ministrados via plataformas. No estado de São Paulo a gente não tem só as plataformas propriamente, mas nós temos um conteúdo digital que é por meio dos slides, ou seja, a Secretaria de Educação, mais recentemente, né, já no governo do Tarcísio e do secretário de Educação, Renato Feder, nós estamos recebendo, as escolas estão recebendo, os professores estão recebendo aulas prontas
no formato de slides. Para você ter uma ideia de como a gente tem aí no período da pandemia, nós vamos ter um salto, e eu sempre digo que as Big Techs aproveitaram isso de uma forma espetacular do ponto de vista delas. A gente tinha no Brasil, em 2020, no ano da pandemia, 566 edtechs, ou seja, empresas de tecnologia direcionadas para a educação. Em 2022, ou seja, 2 anos depois, nós já tínhamos 813. Tá certo? E esse número continua crescendo. A gente tem estudos, inclusive autores de outros países têm feito pesquisa e olhado para o Brasil como um grande laboratório da implementação, do uso de conteúdos digitais e de plataformas na educação. Aí você poderia dizer, nossa, Márcia, mas a Suécia fez isso muito antes. Sim, a Suécia fez isso muito antes e já reconheceu... Teve que recuar. Exatamente. E reconheceu que o uso exagerado, sem, vamos dizer, sem uma precaução, sem os estudos necessários para saber quais seriam as repercussões na formação dos estudantes, no processo de ensino e de aprendizagem, do uso, principalmente o uso excessivo de conteúdos digitais, levou o país a um recuo, a um reconhecimento de um erro. Recentemente, saiu uma pesquisa com o ex-ministro da Educação da Suécia, e ele diz, olha, nós estamos recuando. E é interessante que a Suécia está recuando em 2 coisas que eles fizeram e que no Brasil a gente continua insistindo. Ou seja, nós estamos fazendo um movimento oposto. É como se a gente não aprendesse com aqueles que fizeram antes de nós, que reconheceram o erro, e a gente insiste nisso. Uma é a questão da plataformização, e a outra, que a Suécia também está recuando, é o fato de ter colocado recurso público para a gestão e o funcionamento de escolas privadas, ou seja, entregar a educação para o setor privado, fazer a gestão. Eles estão recuando nisso também. E nós estamos fazendo este movimento aqui no Brasil, sem a preocupação por parte dos governos, por parte dos secretários de educação, de olhar para essas experiências, de verificar o que é que essas experiências podem nos ensinar acerca de algo que transforma a educação, que muda coisas muito substantivas, muito significativas. Você trouxe aí a questão da Suécia, né? Que a Suécia, na realidade, ela fez uma revisão, né, das políticas, então, que ela tinha implantado com o uso da plataformização. Existiu algum estudo, não me recordo se você falou isso agora, em que o governo da Suécia pudesse fazer um estudo de impacto disso na rede pública ou na rede de ensino sueca, se houve esse estudo e se aqui no Brasil há alguma iniciativa nesse sentido, né, de avaliar o impacto do uso das plataformas, das telas, enfim, em geral, né? Como é que é isso aqui no Brasil e na Suécia? Então, nós temos um conjunto de estudos publicados em diferentes línguas, mas principalmente na língua inglesa, mas também na língua espanhola, tal, e em francês, que vem mostrando já há algum tempo, porque a permanência das crianças na frente de telas, ela já é mais antiga do que o que está acontecendo hoje. É que hoje nós estamos, vamos dizer, numa situação extrema da quantidade de horas que as crianças ficam nas telas, né? Então, nós temos um conjunto de estudos mostrando que isso é muito, muito ruim para o desenvolvimento, para a aprendizagem das crianças. A Suécia, eles verificaram que
o rendimento escolar, a, a nota, o desempenho dos estudantes no PISA. É um país que sempre teve um desempenho É isso que eu ia falar. muito bom no PISA, caiu. Tá? Uhum. Mas eles verificaram uma coisa assim muito interessante, que as crianças que passaram a ser alfabetizadas sem escrever manualmente, sem ter um livro impresso, entende? Até a coordenação motora fina, né, que eles acabaram não tendo. Exatamente. Eles viram que foi muito prejudicial, ou seja, eles descobriram, olha, as nossas crianças não estão aprendendo a ler e escrever como aprendiam. Tá? E diante disso, fizeram a autocrítica, ou seja, reconheceram que não dava para seguir dessa forma. Então, e recuaram, hoje estão num processo, as escolas voltaram a trabalhar com o livro impresso, voltaram a trabalhar com o caderno, com as crianças escrevendo manualmente e tal. E eles estão, vamos dizer, nesse processo agora, a gente vai ver o resultado disso daqui a alguns anos, mas é esse o processo que eles estão vivenciando nesse momento. Aqui em São Paulo, né, o secretário de Educação, Renato Feder, foi um empresário fortemente ligado a esse setor, né? Não vou falar aqui o nome da empresa, que nem sei se é permitido ou não. Essa resistência, né, de rever essa política por parte da Secretaria Estadual de Educação, não tem uma relação entre isso, interesses particulares do próprio secretário de Educação, Renato Feder? Provavelmente, Eugênio, eu acho que, veja, o Renato Feder é um empresário, e é um empresário da área de tecnologia, portanto, ele tem interesse. A despeito dele acreditar que o uso das tecnologias, da forma como ele está fazendo na rede, seja um benefício para os estudantes, tá certo? Não vou discutir aqui se ele acredita ou não nisso, mas eu vou partir de uma ideia de que, bom, ele acha que isso é um benefício. Ele, evidentemente, tem interesses. Agora, essa questão do uso das plataformas, do conteúdo digital, também está ligado a uma ideia e a uma necessidade hoje que tem do próprio capital, do próprio momento de desenvolvimento e de crise também do capital, e do que a gente chama de mercado, ou seja, das coisas serem determinadas pelo mercado. Obviamente que a escola nunca foi uma instituição separada da sociedade ou do próprio mercado, ou dos interesses que estão, dos interesses do mercado na sociedade capitalista. Mas eu acho que nós estamos vivendo um momento distinto de outros momentos em que a necessidade da formação de mão de obra de um jeito ou do outro, a necessidade de formação de uma sociedade, de uma juventude de uma forma ou de outra, que tinha mediações, vamos assim dizer, não era uma determinação da economia. A gente pode aqui tomar as discussões realizadas, entre outros, pelo Laval, que vai dizer, olha, a economia determina o conteúdo da escola. Então, a escola passa a ser um espaço, ela deixa de ser o espaço daquela formação geral, que também compreendia a formação para a sociedade em que a criança ou adolescente está inserido e, consequentemente, para o mercado de trabalho, ela era formada num contexto da sociedade capitalista, na perspectiva do capitalismo, mas havia mediações. Tá? Agora isso está absolutamente dominado e determinado pelo mercado. Então, veja, nós poderíamos dizer
que o mercado tem dois interesses aqui. Um processo de mercantilização da educação, efetivamente, ou seja, você ter nesse setor da educação um lugar para obter lucros de forma direta, mas tem também um interesse que é o controle do conteúdo e da forma da escola. Tá? E é muito mais fácil você controlar o conteúdo e a forma da escola quando você estabelece, como está acontecendo na rede estadual de São Paulo, que o professor recebe a aula pronta, slides, que ele, ao ministrar aquela aula, ele informa o código do slide, que gera os exercícios que os estudantes têm que fazer. Ou a plataforma. E elimina a criatividade do professor, né? Quer dizer, ele não usa mais a sua criatividade, porque... Elimina a criatividade, eu diria que elimina ou ataca frontalmente a própria ideia da docência. Porque a docência, o trabalho docente, ele na sua essência, ele não é um trabalho que você separa a elaboração da execução. Ou seja, o professor elabora a sua aula, ele prepara a sua aula e ele executa essa aula. E esse processo é um processo entre sujeitos. Quando ele vai realizar a aula, ele precisa considerar o grupo classe, os estudantes que ali estão. Portanto, é um processo que foge ou deveria fugir de um controle da possibilidade de você dizer, olha, vai acontecer assim, desse jeito, tal. Nós sabemos que nós preparamos as aulas e quando nós vamos ministrar as aulas, às vezes ela toma rumos diferente daquele que nós pensamos inicialmente, e isso é muito bom, no sentido de que você está considerando esta interação com os estudantes. Quando você recebe o slide pronto e você ministra aquela aula que vem no slide, você está executando uma tarefa que você não elaborou. Retirar do professor a possibilidade dele elaborar, dele pensar, dele preparar a sua aula, na verdade, um ataque frontal à docência, ou seja, ao exercício da docência, ao significado que tem o trabalho docente nesta perspectiva de que há uma unidade entre elaborar uma aula e ministrar uma aula. Quando você coloca as plataformas, então, aí fica mais complicado, porque quem elaborou o conteúdo da plataforma, ou seja, o conteúdo que está numa plataforma que é utilizada para ministrar um determinado componente curricular, ou que é utilizada para ministrar algumas aulas de determinados componentes curriculares, esse conteúdo foi elaborado por quem? Pelos especialistas em educação? Não, pelas edtechs. E aí tem, por trás disso, uma forma de controle também, né? A partir do momento em que as aulas elas chegam prontas e que você tem que identificar através de um código que você utilizou aquela aula, a secretaria hoje ela desenvolveu todo um mecanismo de ter esse controle, né, da prática do professor ali no seu dia a dia, né? Sim, o controle ficou muito mais fácil. Essas tecnologias, elas permitem um controle que não era possível anteriormente. Então, o secretário de Educação da Rede Estadual Paulista, ele escreveu num livro que ele publicou, ele diz, eu tenho o suor dos estudantes nas minhas mãos. Ou seja, o que ele quer dizer com isso? Eu sei o que os estudantes estão fazendo, eu sei quem está fazendo, quem não está fazendo, praticamente em tempo real. É interessante isso, né? Porque a semana passada nós lemos uma matéria na Folha de São Paulo
que trazendo à tona algo que a gente já tinha, inclusive, verificado nas escolas, que os estudantes eles estão burlando as plataformas, ou seja, eles estão buscando uma forma de responder a essa obrigatoriedade, a esse excesso, utilizando robôs que fazem os exercícios, utilizando a inteligência artificial para fazer as redações. Então, veja, quando o secretário diz que ele sabe o que os alunos estão fazendo, não é exatamente verdade, porque ele sabe que o aluno está logado na plataforma e ficou o tempo X ou Y. Ele sabe que o aluno fez, mas sabe teoricamente, porque pode ter sido feito por um robô. O aluno pode ter logado, ficado 3 horas lá, feito absolutamente nada. Então, isso é muito interessante, Eugênio, porque assim, diante dessa situação que a gente está falando, que parece um controle quase absoluto, a gente começa a ver que não é. Então, o que o Renato Feder tem é assim, ele obrigou os professores a fazerem determinadas coisas e obrigou os estudantes a fazerem determinadas coisas. Só que essas determinadas coisas que ele obrigou têm a ver com logar na plataforma, informar que usou aquele slide, fazer os exercícios que agora os robôs estão fazendo, tá certo? Então, ele não sabe efetivamente o quanto esses alunos estão estudando. E mais do que isso, os alunos estão muito avessos a esse excesso de plataformização. Então, eles perderam o interesse pela própria escola. Sim. É incrível a gente pensar que, quer dizer, é lamentável a gente verificar que um dos quesitos que o governo paulista utiliza para avaliar os diretores, avaliar as escolas, inclusive para afastar diretores, tá? Diretores efetivos, é o aluno presente. Veja, o aluno presente, você pode pôr presença para o aluno que não veio. Sim, sim. Tá certo? Mas eu quero falar de uma outra coisa. Eu quero dizer, existem formas de burlar o sistema. E essa burla não pode ser, na minha compreensão, entendida como uma questão ético-moral. Isso é uma resistência. Os alunos, quando eles utilizam os robôs para fazer os exercícios, eles estão dizendo para o secretário de Educação, olha, nós não suportamos mais isso, nós não estamos aguentando isso. É um pouco isso que eles estão dizendo. É uma forma de resistência também, isso? É uma forma, eu compreendo como uma forma de resistência. E aí, veja, a política educacional, ela está afastando o aluno da escola. Nós cansamos de ouvir alunos dizer o seguinte, olha, eu não vou à escola amanhã porque não tem aula, só tem itinerário formativo. Percebe? Então, aí estamos falando dos itinerários, da reforma do ensino médio, como foi feita. Vamos lembrar que essa reforma do ensino médio em São Paulo foi feita inicialmente com um aumento de 276 disciplinas, componentes curriculares, ou seja, os 11 itinerários foram divididos numa quantidade enorme de disciplinas. Então, agora veja, o governo não olha para isso no sentido de dizer, bom, peraí, como é que a política educacional está levando os alunos também a não irem à escola, ou seja, não se faz essa pergunta ou não se quer fazer e responsabiliza os diretores, que muitas vezes não conseguem fazer com que os alunos compareçam todos os dias às aulas porque eles não têm interesse. Porque eles dizem, bom, para ir lá e ficar sentado fazendo a plataforma, eu faço na minha casa. Agora, levando em consideração... Desculpe. Não, eu ia dizer, quando a gente chega num momento em que os alunos começam a dizer, eu quero aula, eu quero um professor dando aula, é um momento que a Secretaria de Educação precisaria ouvir.
sabe, precisa parar e dizer, bom, peraí, nós temos aí a experiência da Suécia, nós não temos países na Europa que estão fazendo um movimento tão acelerado quanto o Brasil nesse processo de uso das tecnologias digitais nas escolas, e nós temos estudantes dizendo, eu quero aula, eu quero um professor explicando, ministrando a aula, não me orientando a entrar na plataforma ou projetando slides. Certo? Levando todos esses elementos em consideração, né? Como que você, como educadora, definiria aí a concepção de educação segundo o secretário? Como é que você acha que o secretário vê educação? Às vezes eu tenho essa curiosidade de perguntar a ele próprio, mas como eu não tenho a oportunidade, né, eu queria ver se você já pensou nisso. Olha, eu também tenho essa curiosidade, Eugênio. Eu gostaria de verdade de perguntar para o secretário, olha, mas que concepção de educação é essa? Eu não sei exatamente se o Renato Feder tem uma concepção de educação no sentido que a gente compreende concepção de educação. Eu acho que ele é um empresário que viu na educação a oportunidade de fazer coisas que corresponde àquilo que os diferentes setores do capital demandam para a educação, ou seja, nós estamos frente a uma situação em que é necessário formar esses estudantes numa perspectiva diversa daquela que nós fomos formados, tá certo? Daquela escola que nós fomos formados. É claro que a escola, em cada momento, ela se articula com a sociedade, com as necessidades da sociedade. Mas eu estou falando de algo um pouco distinto. Nós estamos aqui diante de uma escola que precisa formar estudantes que queiram ser empreendedores, estudantes que queiram ser patrões de si mesmos, estudantes que têm ojeriza pela CLT. Sim. Mesmo que eles não saibam nem o significado da CLT e historicamente como isso se constituiu e qual a importância disso historicamente na sociedade brasileira, e mesmo que ele não saiba o significado de você ter leis trabalhistas, leis que protegem e que estabelecem regras para a relação entre capital e trabalho. Mas hoje, a CLT é motivo de bullying na escola, ou seja, uma coisa assim assustadora. Então, veja que tudo vai se encaixando, né? Uma educação nessa perspectiva é uma educação que cabe bastante dentro da cabeça, ou seja, parece ficar bem de acordo com uma visão empresarial das coisas, ou seja, a visão, quando eu falo de visão empresarial, eu estou falando o sentido que tem de ser empresário, ou seja, ser empresário significa administrar negócios que visam lucro. Então, a educação, nesse sentido, ela começa eu diria que ela já está caminhando bastante nesse sentido, a adquirir uma característica que ela passa a ser tratada como qualquer outro negócio que visa lucro. Só que a educação não é um espaço para o lucro. A educação pública é o espaço de formação de novas gerações. É o espaço de propiciar às crianças e os jovens a possibilidade deles se apropriarem do conhecimento sistematizado, construído pela humanidade. E esse conhecimento é necessário para
eles atuarem na sociedade de uma forma, inclusive, crítica, de uma forma criativa, de uma forma que não seja simplesmente uma submissão a qualquer situação que esteja colocada. Esta ideia de ser empresário, onde isso vai dar? Vamos pensar. Qual é a possibilidade de todo mundo ser empresário de si mesmo? Qual é a possibilidade de todo mundo ter o seu próprio negócio e ele dar certo? Porque a população brasileira, a população pobre, ela se vira, ela faz algum negócio para se virar, nós poderíamos assim dizer. Ela faz bolo, ela faz brigadeiro, ela põe um carrinho de pipoca na frente da escola. Só que é isso que a escola pública agora vai trazer como conteúdo, como sendo o empreendedorismo. Porque essas questões nós precisamos pensar. Porque uma coisa sou eu me virar para a minha sobrevivência, eu dependo de fazer alguma coisa, portanto, eu sou autônomo, faço alguma coisa, mas isso é uma imposição pela minha condição social. Outra coisa é a escola transformar isso e dizer para os estudantes que eles podem ser empreendedores, eles terão sucesso, tá certo? E se eles não tiverem, é porque eles não se dedicaram o suficiente. A responsabilidade é deles, né? Exatamente. Pelo insucesso. Não foram dedicados o suficiente, não foram capazes o suficiente, não foram inteligentes o suficiente. Esta questão, ela é muito importante nesse processo, porque, claro que todos que estão colocando esse conteúdo na escola, eles sabem perfeitamente que isso é impossível. Ou seja, não dá para todo mundo ser empresário bem-sucedido. Eu acho tá que certo? deu para ser bem claro aí qual é o projeto dessa Secretaria de Educação sob o controle aí do Então, Renato Feder, né? Essa perspectiva de educação, ela já está colocada há algum tempo. Por exemplo, quando você tem uma BNCC com projeto de vida como uma questão central, com as habilidades socioemocionais, tal, já aqui já se tem uma concepção de educação que vai se afastando daquela concepção de educação que é a formação científica, a formação humanista, uma formação sólida nos conhecimentos científicos, históricos, na literatura, enfim. Aquela formação que é para você dar continuidade aos estudos em nível universitário, que é para você ir para o mercado de trabalho, mas é principalmente e é também para você estar numa sociedade, é para a sua vida, é para você poder usufruir melhor aquilo que a sociedade tem. Eu posso dizer, então, que essa escola, nesse modelo que você descreveu agora com base na BNCC, na realidade, contraditoriamente, é uma escola que exclui, né? Porque não possibilita e não permite com que ele tenha uma outra formação além dessas que é direcionada para o mercado, para o empreendedorismo, para o sucesso, e que você não teve sucesso, o responsável é você. Então, ela exclui nesse sentido de não dar a oportunidade de você conhecer, né, ou ter uma outra formação mais crítica, mais humanista, né? Isso, de uma certa maneira, é eliminado, né? É nesse sentido que eu falo que contraditoriamente, este modelo de escola que a gente tem hoje é uma escola que exclui dessas oportunidades. Sim, né? É uma escola que mudou a sua perspectiva, ou seja, é uma escola que ela exclui os estudantes, ela retira dos estudantes a possibilidade de aprendizagens que são fundamentais, porque ela não está mais trabalhando com conteúdos que são fundamentais. E os estudantes sabem disso, porque eles têm reclamado muito disso. Eles têm dito, olha, eu já ouvi estudantes dizer, eu estou no segundo, no terceiro ano do ensino médio, eu quero fazer universidade e eu
não aprendi quase nada. Sim. É muito interessante porque nós tivemos em entrevistas com os estudantes, né? Nós realizamos grupos focais e eles dizem, inclusive, os conteúdos que eles não aprenderam. Eles dizem, olha, eu não aprendi isso de matemática, eu não aprendi isso de história, eu não aprendi isso de língua portuguesa. Tá? Então, eles têm essa consciência. Talvez os próximos estudantes a fazerem esta escola que nós que estamos diante dela hoje, ou seja, essa escola que temos hoje, nem tenham essa percepção, ou seja, do conteúdo, do que eles não estão aprendendo. Mas esses estudantes que estão hoje, eles têm essa percepção, se não na sua totalidade, mas há essa percepção. E veja, esta ideia de escola e essa concepção de educação que estamos falando aqui, ela cai como uma luva para um secretário de educação como o Renato Feder, o senhor Renato Feder, porque ele vem de uma formação que é a formação e a perspectiva dele é a perspectiva empresarial. Uhum. Portanto, veja, quando ele se preocupa em controlar se o aluno entrou na plataforma e se ele permaneceu logado X tempo, ele está dizendo, em alguma medida, para a população, e acho que é importante isso para os estudantes e para os pais, e também para os docentes, ele está dizendo, olha, eu não tenho a menor ideia do que é educação. Uhum. Porque educação não é entrar, logar numa plataforma e permanecer X tempo. Educação é o que acontece naquele período que o estudante está na escola, nas interações com os colegas e na interação com os professores. A proibição dos celulares, também saiu uma pesquisa recente em escolas privadas, a gente precisa ver isso nas escolas públicas também. As escolas privadas já vêm indicando, os próprios estudantes indicando isso, que aumentou a interação entre eles, que as escolas privadas estão tirando um pouco o excesso de plataformas, também de conteúdos digitais, voltando a algumas práticas. Aí é interessante, né? A escola privada, ou pelo menos as grandes escolas privadas, aquelas que formam a elite do país, obviamente que elas estão olhando para aquilo que a literatura está dizendo e para a experiência da Suécia, que é a experiência mais, vamos dizer, ela é bastante citada porque é aquela que foi mais fundo no uso das plataformas. E quando o secretário de Educação de São Paulo fecha os olhos para isso, e obviamente que penso que isso é proposital, porque fechar os olhos para a realidade é uma necessidade para impor a sua política educacional, ele também está dizendo, olha, eu não estou aqui para pensar, junto com as comunidades escolares e acadêmicas, uma educação que coloca as tecnologias ao seu serviço, ao seu desenvolvimento. Eu estou aqui para impor as tecnologias e colocar a educação a serviço das tecnologias. Agora, eu queria voltar aqui numa análise, onde queria uma posição sua, como que você observa o uso excessivo das plataformas com a aquisição do conhecimento. As plataformas, ela tem possibilitado com que o aluno amplie o seu conhecimento, né, ou não? Como é que você vê isso com relação ao conhecimento? Olha, a gente poderia até dizer assim, para alguns estudantes, por exemplo, a gente escuta estudantes falarem, nossa, eu acabo tendo mais liberdade, eu vou atrás das coisas,
uma espécie de autodidatismo, ou seja, aquele aluno que é um autodidata, que tem o interesse, que vai em busca do conhecimento. Mas isso é uma minoria. Se nós considerarmos aquilo que o próprio Estado utiliza como forma de verificar se os alunos estão aprendendo mais, as notas no SAEB, no SARESP, não estão melhorando. E veja que é interessante, a Repuf fez um estudo, né, uma nota técnica sobre a plataformização, e nesse estudo, além de verificar e de trazer informações bastante precisas sobre o excessivo uso e o controle que elas têm sobre o trabalho docente, sobre as atividades escolares, nós fizemos, né, uma verificação em que medida o uso das plataformas estaria repercutindo positivamente nos resultados da avaliação externa, no SARESP e tal. E não tem uma repercussão positiva. O máximo que nós conseguimos verificar ali, ao cruzar esses dados, é que as plataformas não têm contribuído para os estudantes aprenderem mais, ou pelo menos para aprenderem mais daquilo que é cobrado nessas avaliações. E essas avaliações, elas são elaboradas também muito articuladas com aquilo que está, com o conteúdo que está no slide, com o que é trabalhado nas plataformas, ou seja, com todo esse conteúdo digital. O que nós temos ouvido dos estudantes é que eles estão aprendendo menos, porque há um certo desinteresse, porque o professor deixou de ser de exercer aquela função de um mediador entre o conhecimento e o estudante, de proporcionar ali na sala de aula experiências de ensino e de aprendizagem significativas, e passou a ser alguém que, alunos que brincam e falam assim, meu professor distribui tablet, meu professor fala para a gente entrar na plataforma, e aí a gente fica lá na plataforma com o robô fazendo os exercícios e o professor, enfim. Você tem ideia de quanto está sendo destinado para fazer o pagamento dessas plataformas? Então, os dados que nós temos de até julho de 2000 os dados R$500 bilhão são os dados que nós conseguimos até julho desse ano. O problema é que essas plataformas, elas tirando aquelas que é de propriedade do governo, que são poucas, as plataformas que estão vinculadas diretamente ao processo de ensino-aprendizagem, elas são geralmente plataformas que o governo assina um contrato para uso por tempo determinado. Então, esse valor, ele vai constantemente sendo alterado em função da renovação desses contratos. Por isso que, às vezes, a plataforma deixa de existir durante um período, de ser usada durante um período na escola, porque não renovou o contrato. Isso. Então, quase meio bilhão. É destinado a isso. E quando a gente tem esse dado, e ao mesmo tempo tem um dado de que as plataformas não têm apresentado os resultados que teoricamente deveria ser apresentado. Como é que o Ministério, eu sei que você não é do Ministério Público, mas não seria, por exemplo, não haveria mais razões do Ministério Público abrir os olhos para isso? Como é que o governo investe num recurso, né, uma forma na visão deles, né, de melhorar a educação, mas não está trazendo resultados depois de alguns anos? O Ministério Público tem alguma possibilidade, alguma ação nesse sentido? Então, o Ministério Público tem tido ações permanentes de cobrança do governo em relação a essas questões.
Eu não sei dizer exatamente, Eugênio, o alcance da ação do Ministério Público no sentido de atuar para que o governo não continue com essa política, tendo em vista os resultados que não vem demonstrando maior aprendizagem, pelo contrário, vem causando uma série de problemas. Mas eu sei que o Ministério Público tem feito esforços no acompanhamento e na cobrança permanente do governo para explicar uma série de medidas relacionadas a essa política educacional. Veja, a semana passada nós tivemos a divulgação de um vídeo que o governo estaria em algumas escolas, experimentando em algumas escolas, né, a rede de educação pública do estado de São Paulo virou um laboratório, né? Se experimenta qualquer coisa aqui, como se os estudantes pudessem serem submetidos a cobaias de experimentos de políticas educacionais as mais disparatadas possíveis. E o Ministério Público fez uma cobrança aí do governo, porque era a instalação de câmeras nas salas de aula, de controle, de verificação, assim, quase milimétrico das ações de todos que estavam na escola, os alunos sendo filmados, os pais, de acordo com a matéria que eu li na imprensa, eles autorizaram, ou teoricamente teriam autorizado isso na matrícula, mas uma coisa assim extremamente séria, porque é a coleta de dados, né, desses estudantes, desses professores, ou seja, de todos que estão ali na escola, e o uso desses dados que a gente não sabe como serão, assim, na sua especificidade. Nós sabemos, de modo geral, que a coleta desses dados, depois o uso disso, né, o tratamento disso e o uso disso está diretamente ligado aos lucros das empresas, né, das big techs, da tecnologia. Mas, assim, num grau muito, vamos dizer, assustador. E o Ministério Público, eu sei que solicitou, até onde eu sei, solicitou ao governo do estado explicações sobre isso, né? Essas empresas que exploram esse tipo de serviços na escola, elas têm influenciado também, uma dúvida que eu tenho, né? Se ela tem influenciado também a organização dos currículos, né? O que se ensina em história, o que se ensina em geografia. A geografia não, que eles excluíram geografia, né, em algumas séries. O que ele estuda, por exemplo, em português, em matemática. Essas empresas, elas têm essa influência também ou não? Eu compreendo que a influência do setor privado, das empresas, dos diferentes tipos de capital, na definição do currículo, se deu via BNCC. BNCC. Tá? Eu acho que nós não podemos esquecer dos personagens aí, dos sujeitos que participaram de forma intensa nesse processo da BNCC. Ou seja, o movimento pela base é um movimento que congrega não só instituições, fundações, mas também pessoas. Mas, por exemplo, a Fundação Lehman teve uma participação aí importante na definição de como você organiza o currículo, como esse currículo vai chegar na escola. A Fundação Lehman também tem aulas prontas que o professor pode ir lá e pegar ela. Ou seja, então, a entrada do setor privado, ele se dá no direcionamento da política pública, porque
exceto quando a prefeitura, uma rede de ensino faz um contrato com uma fundação, com um instituto, para utilizar aquele material, e isso existe muito, tem várias pesquisas mostrando isso, para utilizar aquele material didático que foi elaborado pelaquela fundação, pelo aquele instituto, para utilizar, para que a fundação ou o instituto faça a formação dos professores, por vezes a gestão, veja, quando ela não entra dessa forma, que é uma entrada direta, e aí ela está realmente dizendo que ensinar, como ensinar, porque está fazendo a formação dos professores, está fazendo a gestão da escola, está dizendo qual é o conteúdo a ensinar, ela entra por meio da política pública, tá certo? Ela entra por meio, por exemplo, da BNCC, entra por meio da reforma do ensino médio. A reforma do ensino médio é uma reforma que foi orientada pelos interesses do setor privado, pelos interesses dessas fundações, que interesse é esse? É o interesse de como nós vamos formar a nova... Mão de obra? A mão de obra, mas as novas gerações, porque veja, nós não estamos num momento em que a gente precisa de um processo de escolarização e de formação, porque nós estamos industrializando o país, tá certo? Como já aconteceu, e, portanto, a gente precisa direcionar, formar as pessoas para, na passagem do país de um país rural para um país urbano, ou seja, nessa passagem de uma sociedade rural para sociedade urbana, nós tínhamos a necessidade da escola, estava posta ali a necessidade da escola formar para uma vida diferente daquela do campo, diferente daquela dos conhecimentos que eram exigidos no campo. Nesse momento, nós estamos pensando assim, olha, nós temos que formar para o mercado de trabalho. Mas qual é o mercado de trabalho, de fato? Nós poderíamos dizer que a escola hoje está sendo chamada, sob a orientação das políticas educacionais, que são orientadas pelas fundações, pelos institutos, ou seja, sempre há uma disputa, claro, a gente disputa isso, mas eu diria que nessa disputa eles estão vencendo, porque teve a reforma do ensino médio, teve a BNCC e tem um processo de digitalização que eles também influenciam, tá certo? Ou seja, essas empresas também, elas têm presença no governo, no sentido de influenciar como se faz a entrada do conteúdo digital nas escolas, e então a definição disso tem a ver com o fato de nós precisarmos formar essa juventude para um mundo para um mercado de trabalho indefinido, ou seja, para um mercado de trabalho que não tem trabalho. Por isso a ideia do empreendedorismo. Tá? Porque se você forma as pessoas na perspectiva de que ele vai ter um trabalho e depois ele não tem, isso gera uma tensão, tá certo? E que pode explodir em algum momento. Quando você forma as pessoas para terem ojeriza da CLT, ou seja, para não quererem ter um emprego, fica por conta de cada um individualmente conseguir se sobreviver da forma que for possível, ou seja, é o descompromisso da sociedade com a garantia de inserção das novas gerações no mercado de trabalho, em empregos, tá certo? A inserção no mercado de trabalho que é desregulamentado e que você vai fazer aquilo que é necessário, vai se adequar ao que tiver. Você não vai trabalhar, não vai ter uma profissão em função daquilo que você estudou. Você vai fazer o que
for necessário para sobreviver. É isso que esses currículos, num certo sentido, estão trazendo, essa perspectiva. E como é que a gente faz? Por exemplo, essas discussões, elas se dão muito no campo acadêmico, né? Nas militâncias. E existe algum mecanismo, alguma estratégia que a gente possa levar essa discussão, esse debate, mais para o chão da escola, conversando, por exemplo, com estudantes, conversando com pais, que assim é fundamental os pais também se apropriarem dessas discussões, né? Existe pense em alguma estratégia para que isso efetivamente aconteça? Eu penso, Eugênio, que isso precisa ser feito pela própria escola, porque quem tem acesso mais diretamente aos pais, aos responsáveis, aos estudantes? A escola. Então, isso tem a ver com a capacidade da escola, ou seja, dos profissionais que ali trabalham, de realizarem um processo de avaliação crítica da escola que nós temos hoje, da escola que está sendo imposta por essas políticas educacionais. Tá? Eu acho, pela experiência que a gente tem de pesquisa, de conhecimento, de presença nas escolas, a gente tem uma relação muito próxima com a escola pública, que há espaço e há por parte dos estudantes, não de forma absoluta. Nós não estamos aqui dizendo que os estudantes estão ávidos por discutir criticamente isso, mas estamos dizendo que há espaço para fazer essa discussão. E quando a escola impulsiona essa discussão, há uma repercussão, há uma reflexão por parte dos estudantes. Eles não estão alheios a isso que está acontecendo. Há muitos estudantes achando a questão do empreendedorismo uma coisa boa. Mas há muitos estudantes que já perceberam que Sim. isso não tem futuro, ou seja, que isso é um problema. O quanto os professores, organicamente, de forma articulada na escola, conseguem fazer isso, depende de vários fatores, mas tem vários impedimentos para isso, porque hoje os professores, eles são coagidos a fazer, a desenvolver aquilo que o governo quer, ou seja, aplicar a política, a dar a aula como o governo quer, a seguir aquilo que está determinado. Isso tem gerado, inclusive, muito medo, muita tensão, muito adoecimento, e nós estamos falando de uma rede que tem em torno de 60% dos seus docentes, eles são contratados em caráter precário. Portanto, esse professor que é contratado em caráter precário, ele está mais exposto às pressões do governo, das políticas educacionais. Mas mesmo os professores efetivos, eles também estão sendo muito pressionados e, por vezes, acabam cedendo a essa pressão, tá certo? Até em função da avaliação da escola e das consequências que uma escola, quando ela não atinge os índices estabelecidos pelo governo, as consequências que isso traz para a escola, por exemplo, afastamento de diretores efetivos. Nós sabemos que o diretor, ele cumpre, a equipe gestora cumpre um papel importante, que o diretor que permanece na escola por períodos mais longos de tempo, ele tem, pelo conhecimento que ele tem da escola, da comunidade e tal, existe aí a possibilidade dele desenvolver um trabalho, dele conduzir o processo educativo de uma forma adequada. Eu não estou dizendo que isso acontece sempre, tá? Estou dizendo que na educação, se você faz mudanças constantes, como ocorre, as escolas de um ano para o outro, às vezes 70%, 80% do corpo docente muda.
E se você tem uma prática, como está acontecendo agora, de afastar diretores, você cria uma situação antieducativa, ou seja, uma situação que não é favorável ao processo educativo, à realização da educação. Então, muitas vezes os professores se dispõem ou fazem aquilo que é cobrado até para garantir que o diretor da sua escola não seja removido, mesmo quando efetivo, porque a escola não atingiu os índices. Ou seja, os índices estão, em grande medida, condicionando o comportamento dos professores, condicionam, inclusive, dos próprios estudantes. No caso dos estudantes é mais difícil, porque o estudante, diferente do professor, olha, eu estou achando isso tudo muito chato, não quero ir para a escola para fazer plataforma, não vou, tá certo? Ele não necessariamente ele vai dizer, não, eu tenho que ir, porque senão meu diretor vai ser afastado, né? Nesse ser sentido, removido. eles têm um pouco mais de liberdade, isso. Né? Por isso que eu acho que a resistência a isso hoje, ela virá dos estudantes. Eu também acredito. Eu acho que eles efetivamente podem fazer essa resistência. Eles podem fazer essa resistência porque eles têm mais liberdade, como você disse. Eles podem fazer a resistência porque eles, juntamente com os pais, uma parcela muito grande da população. Quando você pega a categoria docente, você está falando aí de 200, 220 mil, 250 mil pessoas trabalhando na educação. Quando você fala dos estudantes, isso estou falando aqui na rede estadual. Sim. Quando você fala dos estudantes, nós estamos falando de 3 milhões e meio de estudantes. Quando você fala da educação básica no Brasil, você está falando de 40, 45 milhões de estudantes. Certo? Então, a ação dos estudantes, ela tem um potencial superior para esse enfrentamento do que a própria ação dos docentes. A ideia, na realidade, que se passa é que parece que esse projeto, né, aqui na rede pública do Estado de São Paulo, ele é bem articulado e há uma intenção bastante clara, né, de precarizar, desqualificar a educação pública. Você não acha que esse projeto que eu acabei de descrever agora, né, liderado pela Secretaria Estadual de Educação, não tem também por objetivo promover uma privatização? Ou Sim. Não? Tem. E quando a gente fala da privatização da educação, a gente não está falando somente ou necessariamente do que nós conhecemos classicamente como privatização. Ou seja, a privatização da educação não é o governo vai vender as escolas. Não, ninguém vai comprar as escolas públicas. A privatização da educação, ela acontece quando você entrega uma escola pública, o prédio, para o setor privado fazer a gestão, por exemplo. Isso é uma forma de privatização. Quando você transforma as escolas, por exemplo, as escolas cívico-militares, você trazer esta perspectiva que rompe com as ideias básicas de uma escola, que é o pluralismo, a liberdade, tal, uma escola cívico-militar, você acaba com o pluralismo. Todo mundo tem que usar esse uniforme, tem que se vestir assim, o cabelo tem que ser assado, enfim, ou seja, de um determinado jeito. Então, você acaba com essa ideia, que é a ideia de escola. A ideia de escola e de universidade é uma ideia de espaço, de pluralismo, de diferenças, de ideias divergentes, de debate de ideias, de posições. A escola militar, você tem que concordar com aquilo que está colocado. Então, veja, nesse sentido, a gente pode dizer que é uma forma, você privatiza aquilo que é público, porque você
impõe de uma forma quase absoluta que ali as pessoas precisam se vestir de determinada forma, se comportar de determinada forma, agir de determinada forma, tá? Então, estou dizendo a privatização nesse sentido, no sentido de você colocar essa forma única. Mas nós temos o processo de privatização, que aí é privatização mesmo, do currículo, por exemplo. Quando você adota, por exemplo, o programa Inova Educação, é uma proposta do Instituto Ayrton Senna. Uhum. Certo? É uma forma de privatizar a educação. Porque você está tirando, você não está trabalhando com aquilo que foi construído no espaço público, você está trabalhando com aquilo que foi construído e elaborado no espaço privado. E ele vem para a escola pública e vai orientar os processos educativos. Então, sim, nós estamos diante de processos bastante acelerados de privatização. Lembra que eu falei que o ex-ministro da Educação na Suécia, eles estão revendo, porque eles fizeram também esse processo. Mais do que isso, eles financiaram com recurso público escolas que eram geridas pelo setor privado, ou seja, por grupos, por organizações, tal. E ele disse, não, a educação não pode ser deixada nas mãos de grupos, ou seja, do setor privado. A educação, ela precisa ser garantida do ponto de vista do seu financiamento, e ela precisa ser gerida, a sua administração, a sua gestão, a sua realização é no espaço público, não pode ser no espaço privado. Com certeza. Professora Márcia, nós já estamos caminhando aqui para o final do nosso programa, da nossa entrevista. Quero agradecer mais uma vez, né, a sua disponibilidade de vir até aqui, fazer e trazer assim, informações muito ricas, né, que com certeza vai colaborar de forma efetiva, né, para que muitos e muitos educadores se apropriem dessas informações. E quero dizer que a TV Educador Paulo Freire estará sempre à disposição para recebê-la, trazendo aqui diversos temas de interesse da educação, né? Eu queria agradecer muito a sua presença. Eu também agradeço, e se você me permitir, se a gente tiver mais 2 minutinhos, Sim, podemos. Eu queria falar sobre, quando você me mandou o roteiro aqui das questões, você colocou lá no final o que você diria para o professor, para o estudante, para o gestor que está nos ouvindo. E eu pensei o que eu poderia dizer e posso falar? Por favor, fique à vontade. Eu diria o seguinte, bom, se você for professor, eu diria para você analisar se as condições de trabalho sobre a política educacional atual, a plataformização, a digitalização, se elas melhoraram ou se elas pioraram. Se você for estudante, eu diria para você analisar se a sua aprendizagem, a sua formação, se elas melhoraram ou se elas pioraram com a digitalização, a plataformização. E se você for membro da equipe gestora da escola, eu diria para você se perguntar se você continua sendo um educador e exercendo aquela função para a qual você se formou na universidade, no curso de graduação, ou se você se tornou um gerente do governo paulista. E eu diria que se as respostas forem que as condições de trabalho pioraram, que os estudantes estão aprendendo menos e que a formação dos estudantes está comprometida e que a equipe gestora das escolas virou gerente da Secretaria de Educação, está na hora de fazer uma roda no pátio da escola e começar a discutir formas de resistências ativas, conscientes e coletivas à destruição da educação
paulista que está sendo implementada pelo secretário de Educação, Renato Feder, e pelo governo Tarcísio. Obrigado, professora, mais uma vez. Nossas portas estarão sempre abertas. Obrigado. Muito obrigada. Obrigado. Olá, quero agradecer a todos que acompanharam essa entrevista até agora. Quero que se inscrevam no nosso canal, façam os comentários, divulguem nosso canal, que é muito importante para todos nós.